Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade que eu deixei sobre o texto que falava da Mafalda. Nós lemos o texto, né? E eu deixei aqui essas perguntas que nós vamos responder agora. De que personagem retrata o texto? Então, o texto conta o origen de Mafalda, né? Mafalda é esse personagem do qual o texto está falando. Quem é o autor de esse personagem? Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino. Então, o nome do Quino, o texto traz, que é Joaquim, mas ele é conhecido mesmo, ele assina os seus trabalhos como Quino. Para que Quino dibujou as tiras de Mafalda por primeira vez? Para promocionar uma nova linha de eletrodomésticos chamada Mansfield. Ele conta lá no texto, né, que é a primeira vez que ele fez o desenho, ele fez uma historieta, que era para fazer a promoção dessa linha de eletrodomésticos, que acabou não sendo usado, ele conta depois, né? A campanha não saiu e as tiras ficaram guardadas na gaveta dele. A pergunta aqui é com quais características o autor do texto descreve a Mafalda. E aí o texto traz várias informações, né, sobre o personagem, como é que ele criou, quem é o desenhista, quando foi, em que ano foi, em que década, né? E em dado momento do texto, ele faz uma pequena descrição das características do personagem. E aí ele fala assim: uma niña tão engenhosa como irreverente, tão reflexiva como contestatária. Então ele resumiu aqui, né, as principais características, as que ele considerou mais importantes, e a partir desse resumo que ele fez, a gente começa a entender um pouquinho o porquê dessa fama toda que a Mafalda ganhou, por que se espalhou tanto, né? Porque apesar de ser um desenho, né, não é exatamente uma história para criança, são tiras escritas para adultos. E aí, na voz de Mafalda, ele coloca ali reflexões importantes, contestações importantes sobre a sociedade como ela está hoje, né, no caso de quando ele escrevia, mas muita coisa é bastante atual. Sociedade, economia, política, são sempre questões muito sérias que ele está tratando ali, reflexões filosóficas que levam as pessoas a refletir sobre a vida, a nossa sociedade, economia, política. E aí a gente talvez entenda o porquê de, de ter se tornado tão importante e ter se espalhado para o mundo todo as tirinhas do Quino. Depois ele pergunta, né, a quantas línguas as tiras já foram traduzidas. Foram traduzidas a 26 idiomas. Se a gente prestar atenção, 26 idiomas é muita coisa. Tem Mafalda em praticamente o mundo todo, né? Ela está muito presente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê muito nos livros de português, sempre tem tirinhas de Mafalda para ensinar vocês a fazerem interpretação. No vestibular, no Enem, né? Sempre cai muitas vezes nas provas de vestibular das universidades e no Enem. Costuma aparecer também algumas tirinhas de Mafalda em questões de concurso. Ela é sempre muito solicitada, assim, nas questões, para ajudar as pessoas a fazer a interpretação dessas tiras. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais. Termino aqui a correção de hoje, então. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, anotem, por favor, e perguntem no dia da aula do Zoom. Hasta pronto!